Em primeiro lugar, me causa assombro que uma tentativa de golpe de Estado seja tratada nessa tribuna com tanta leviandade. Pessoal, por gentileza, temos uma colega na tribuna. Obrigada, presidente. Repito, me causa assombro que uma tentativa de golpe à democracia, ao Estado democrático de direito, seja tratada nessa tribuna com tanta leviandade, como se nada fora, como se uma tentativa de golpe com uso de explosivos, em que se tentou explodir um caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, fosse tratada como uma brincadeira, vereador Luiz Eustáquio. Como se fosse um grupo de senhorinhas desocupadas, que não tem nada mais para fazer, um bando de tio do Zap Zap, que fosse simplesmente a Brasília brincar de riscar a estátua da Justiça com batom. A gente não está falando de uma brincadeira. A gente está falando de uma tentativa muito séria de golpe de Estado, que foi financiado. Foram 40 dias com grupos assentados em frente a quartéis militares. Esses grupos eram financiados por quem? Quem é que bancava a picanha do assentamento golpista? Tinha gente pagando. Nós já sabemos quem pagou. Nós já sabemos quem foi que articulou. Tem um inquérito da Polícia Federal, vou repetir, tem um inquérito da Polícia Federal com mais de 800 páginas. Quem é o autor intelectual da tentativa de golpe de Estado que o Brasil sofreu no dia 8 de janeiro de 2023. O autor se chama Jair Messias Bolsonaro. Vereadora, solicito para se ater ao tema. Eu estou me atendo ao tema e eu estou me atendo aos debates. Questão de manter a linha discursiva sob pena de haver grave desparalelismo no tratamento dos parlamentares à tribuna. Porque esse tema foi tratado por todos os que me antecederam e eu tenho o direito de responder. Eu estou aqui respondendo. Então, eu quero invocar aqui o meu direito ao paralelismo no debate. Seguindo. O inquérito da Polícia Federal, de mais de 800 páginas, aponta Jair Messias Bolsonaro como autor intelectual da tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe que quase ocorreu. E não fora o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica recusarem-se a endossar o golpe, nós hoje não estaríamos numa democracia. Então, tratar nessa tribuna a tentativa de golpe como uma brincadeira de idosos desocupados que estavam no grupão do Zap Zap, isso é desmedido. O tema é muito sério e eu invoco aqui a seriedade que o assunto exige. Não vamos permitir que uma tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito seja tratada como se fosse simplesmente uma aventura de domingo. Não foi isso que ocorreu. Esses não são os fatos. Os fatos é que houve uma tentativa de golpe. Sim. Com financiadores, com autores intelectuais e com o endosso do comandante da Marinha. Os outros comandos é que não endossaram o golpe. Por isso não houve golpe. Isso é muito sério.
Isso está no inquérito da Polícia Federal, que eu recomendo. Antes de... Obrigada. Penas severas? Penas severas? Deixa eu dizer algo que não foi citado aqui e que o ministro Barroso recentemente comentou. Houve uma tentativa de acordo, vereador Luiz Eustáquio, com todos os que foram condenados. Houve uma tentativa de acordo. A tentativa de acordo consistia em fazer com que assumissem que tentaram participar de um golpe de Estado e fizessem um curso sobre democracia e usassem tornozeleira eletrônica. Sabe o que aconteceu com a tentativa de acordo proposta pelo Supremo Tribunal Federal, que aqui foi chamado de radical? O Supremo Tribunal Federal foi chamado de radical. Veja o radicalismo dessa proposta de acordo. Vejam o radicalismo dessa proposta de acordo. Aceitar que participaram de uma tentativa de golpe de Estado, fazer um curso sobre democracia e usar a tornozeleira eletrônica. Sabe o que eles disseram? Não! Não! Preferiram ficar presos, dado o radicalismo ideológico dessas pessoas. Então, quem é radical? O Supremo Tribunal Federal? Não. Quem fez uma proposta de acordo tão pífia, na minha opinião, tão pífia quanto essa. E a proposta de acordo não foi aceita. Não foi aceita. Isso é radicalismo ideológico. Então, a gente não está falando de um grupo de tios do Zap Zap. A gente está falando de militantes de uma causa antidemocrática. Muito bem lembrada a tentativa, inclusive, de assassinato do ministro Alexandre de Moraes. Nós chegamos ao ponto de termos esse ministro que agora aplaudimos, quase assassinado. O seu assassinato foi impedido nos últimos segundos antes dele ser intocaiado, ia ser vítima de uma tocaia. Vereadora. Encerro, então, estes requerimentos, apenas dizendo que esses aplausos são mais do que merecidos, são aplausos à atuação do Supremo Tribunal Federal na defesa da democracia. Em relação ao outro requerimento, voto de aplauso para Luiz Inácio Lula da Silva. Há muito a aplaudir. Há muito a aplaudir. Eu poderia falar desses aplausos de muitas maneiras, porque nós temos a menor inflação registrada desde a série histórica de 1994, quando foi criada a moeda real. Tivemos agora, em janeiro. Nós temos a menor inflação de alimentos na série histórica desde 2012, 4% como média. Ao passo que no governo Bolsonaro, por exemplo, a média da inflação de alimentos era de 8,60%. A gente poderia falar do pé de meia, que beneficia milhões de estudantes. A gente poderia falar do PIBão, um crescimento de 3,4% do PIB, que nem o mercado esperava. O mercado, aliás, erra todas as projeções em relação ao governo Lula. Todas. É impressionante. Todas as projeções do mercado, o mercado erra, e o governo sempre supera, e muito bem, os índices econômicos. Eu poderia falar do cumprimento da meta fiscal de 2024. Eu poderia falar que a meta fiscal foi cumprida sem sacrifício de índices sociais. Mas eu quero falar, sabe o quê? Eu quero falar que quando eu era criança na ditadura militar, eu fui criança na década de 70. Eu estudava numa escola pública que ficava na bocada de uma favela. E eu escutei aqui nessa tribuna, inclusive, que um ministro visitar uma favela é sinônimo de visitar um grupo criminoso. Eu acho que isso é uma confissão. É a confissão de que esse vereador nunca vai pisar numa favela do Recife. Eu posso garantir aos senhores que há uma diferença brutal entre dizer
que uma vereadora vai visitar uma favela, um ministro vai visitar uma favela e uma vereadora ou um ministro vai visitar um grupo criminoso. São coisas radicalmente distintas. Eu estudei na boca de uma favela. E nessa favela e nessa escola, na segunda-feira, nós tínhamos que cantar o hino do Brasil. Era uma disciplina do regime militar brasileiro. E sabe o que eu via, vereadora Cida? Os meus colegas desmaiando na fila. Desmaiando. De fome. De fome. Porque a última vez que eles tinham comido alguma coisa tinha sido na sexta-feira. Tinha sido a merenda da escola. A merenda da escola na sexta-feira. E no sábado eles não tinham colocado nada na boca. E no domingo eles não tinham colocado nada na boca. E quando chegava na segunda-feira que eles tinham que ficar de pé na fila, eles desmaiavam de fome. Então, quem não sabe o que é fome, quem nunca viu uma pessoa desmaiar de fome, quem nunca viu seu coleguinha do colégio desmaiar de fome, quem nunca pisou numa favela, quem nunca chegou perto, quem tem nojo, não sabe o que é o governo Lula. Mas quem conheceu a fome sabe. Sabe o que é o Bolsa Família. Só agora, 24 milhões de famílias saíram do Bolsa Família. Porque saíram da miserabilidade. Não passam mais fome. Não passam mais fome. Saíram do Bolsa Família porque ascenderam. Isso é o governo Lula. O governo Lula é a gente sair da linha da miséria. Poder comprar comida de novo. Governo Lula significa o maior índice de crescimento das indústrias na última série histórica também. O menor índice de desemprego. Isso é que significa governo Lula. Por isso que a gente tem que aplaudir com o nosso coração. E o governo Lula, em 2026, vai mostrar, sim, a que veio. Com mais uma vitória acachapante. Nós seremos vitoriosos nas urnas, como estamos sendo vitoriosos na política. E o povo sabe disso. O povo não se deixa enganar por fake news. Quem quiser se deixar enganar por fake news, que se deixe. Mas a realidade está no nosso dia a dia. E é por isso que é necessário aplaudir. E nós vamos aplaudir sim. E essa casa com certeza dará o voto de aplauso a Luiz Inácio Lula da Silva por ser simplesmente o maior e o melhor presidente que o Brasil já teve em toda a sua história. Muito obrigada.